Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais regenerativos por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado nacional. Entre os produtos que distribuímos de forma exclusiva no Brasil estão Bonalive, substituto ósseo de vidro bioativo S53P4 com efeito bacteriostático de longa duração, proporcionando uma neoformação óssea rápida e adequada. Gentacol, esponja de colágeno hemostática com proteção antibiótica de gentamicina. Gentafoil, película de colágeno antiaderente com proteção antibiótica de gentamicina. Avitus, coletor de osso autólogo e sangue medular minimamente invasivo. Ossis Medical, tecnologia aliada à regeneração. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É com muita satisfação e com muita alegria. Eu, Mauro Salles, sou médico infectologista, professor de infectologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp e da Santa Casa de São Paulo. E eu dou boas-vindas a todos os senhores e a todas as senhoras que nos ouvem. E essa noite é muito especial, porque essa noite, todos nós, do grupo de infecção músculo-esquelética da Escola Paulista de Medicina, o já famoso Ortoinfecto, que esteve em peso no congresso mais importante, no congresso médico mais importante anual para todos nós, que é o EBGIS, que é o Congresso Europeu de Infecções Músculo-Esqueléticas, traremos essa noite os highlights que todos nós que estivemos presentes acreditamos que seria interessante para que todos os senhores do outro lado da Câmara, nos seus computadores, nos seus lares, nos seus trabalhos, mas que estão nos ouvindo com atenção, possam também ganhar esta informação, possam também entender a importância desse tema que é cada vez mais discutido no mundo inteiro. O EBGIS é um congresso tão importante para todos nós, já que é nele que todas as principais discussões clínicas, médicas, cirúrgicas, científicas de prevenção, diagnóstico e tratamento nas infecções músculo-esqueléticas são apresentados anualmente. Então, na realidade, esse congresso é uma farra científica, claro. É um ambiente em que todos nós nos divertimos e, ao mesmo tempo, ficamos extremamente contentes e cada vez mais, e todas as vezes lá, ficamos pensando que muitos dos senhores também poderiam estar nos acompanhando. Dessa forma, a Ossis patrocina esse evento e por isso eu agradeço ao todo o grupo da Ossis e nos permite fazer essa discussão do que nós, o grupo, acreditamos que seria mais interessante para que os senhores pudessem aprender ou conhecer nessa discussão. Cada um de nós tem um ponto de vista diferente, claro. E a partir daí, no final, nós todos vamos abrir os microfones e as câmeras e discutir com todos vocês. Essa dinâmica dessa forma vai funcionar da seguinte maneira, já que tem muitos colaboradores aqui para fazer uma discussão. Dito isso, eu, como o coordenador do grupo, estou fazendo as honras deste grupo e o grupo a dinâmica da apresentação vai começar com uma apresentação um pouco mais aprofundada da doutora Adriana Dell'Aquila. A doutora Adriana Macedo Dell'Aquila é a médica infectologista, também supervisora do grupo de infecção músculo-esquelética, tem larga escala, anualmente bate ponto também no EBGIS, assim como eu. A Adriana vai ter 30 minutos de apresentação para colocar o input dela, ou seja, o que ela acreditou que mais ganhou de informação e que pode passar para vocês. Depois dos 30 minutos da Adriana, o grupo de infecção músculo-esquelética, nos seus preceptores, que é a Gabriela Rilhas, que é a Carolina Cunha,
E também dos pós-graduandos, a Stefania Prebianchi, o Eduardo César e também os nossos especializandos, o Tomás Origon e a Laís Salles, vão também fazer as suas apresentações do que acreditaram que foi o mais importante. É claro que não tem tempo para todo mundo. Então, depois dos 30 minutos da Adriana, cada um dos nossos colegas do grupo de infecção musculoesquelética terá 3 a 4 minutos para poder mostrar o que viu de mais interessante. E depois desse tempo, eu vou fechar numa breve discussão e abriremos, então, para perguntas, para as discussões, para uma conversa informal entre todos os senhores que estão do outro lado e todos nós aqui que estamos discutindo com todos vocês. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao grupo que está aqui, agradecer a presteza do grupo, agradecer a união do grupo e o enorme interesse que o grupo todo tem e, por isso, compareceu ao EBGIS e, por isso, nós temos essa discussão que eu tenho certeza que vai ser super rica. Dito isso, então, eu vou abrir agora para a doutora Adriana Delac, que ela vai fazer a sua apresentação do que ela acreditou que é o mais importante para passar para todos os senhores do EBGIS 2022. Até daqui a pouco. Bem, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, obrigada pela OSCES, pela oportunidade da gente estar podendo apresentar o que nós acreditamos ser pontos mais importantes dentro do Congresso. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Todos estão vendo? Ok. Vou começar. Este ano foi o 40º encontro anual da Sociedade de Infecção Musculoesquelética da Sociedade Europeia, que aconteceu no dia 8 a 10 agora de setembro, que foi na Áustria, em Graz. O presidente local era o Matthias Gler, né? E o presidente da sociedade é o professor Alex Soriano. O congresso, basicamente, ele se divide em 10 sessões do Key Sessions, que são tópicos que são abordados. Tem os Free Papers Sessions, que são 10 sessões de A a J, onde tem os artigos, os trabalhos que foram apresentados por cada pesquisador, e tem uma sessão dos Best Papers, que são 11 papers que são escolhidos, e também tem a sessão dos pôsteres. Dentro dessas 10 sessões dos Key Sessions, nós tivemos a apresentação do 40º aniversário, são 40 anos de encontro dessa sociedade, onde os tópicos mais importantes que eles destacaram foi a questão da definição do diagnóstico, o critério diagnóstico da infecção relacionada à prótese, que a gente aqui chama de PGI, o tratamento de estratégias da PGI do quadril, as infecções polimicrobianas do músculo esquelético, das osteomielites, a questão da terapia do antibiótico, otimizando na questão do pós-operatório, a terapia com bacteriófago, a questão das próteses, infecções de próteses em extremidades superiores, as infecções relacionadas a implantes em coluna e as infecções relacionadas à fratura, no caso, o manuseio, estratégia de manuseios nesse tipo de infecção. Então, aqui dentro do Free Papers, nas Sessions, eu começo aqui com que é a comparação de infecção, a definição, né, de infecção de prótese, onde o objetivo foi avaliar a sensibilidade dos critérios do diagnóstico do PGI, segundo o ICM de 2018, do IDSA 2013 e do EBGIS 2021. A metodologia foi uma análise retrospectiva dos 3 métodos de dados prospectivos coletados 206 pacientes no período de 2015 a 2020 e foram submetidos à revisão de artroplastia. Os resultados, aqui eu vou fazer um apanhado bem rápido, mas depois eu vou explicar com mais detalhes, é que a sensibilidade do ICM foi de 45,5, do IDSA, sensibilidade de 49,5, e do EBGIS, uma sensibilidade em torno de quase 70%, mostrando que o EBGIS realmente tem uma maior sensibilidade. Esse trabalho foi publicado no Bone and Joint Research, né? E essas 3 instituições que assim definem, o grupo foi alocado, o grupo do PGI, que era um N de 101 participantes, e o grupo de quadro de que não tinha infecção, que era uma revisão asséptica. Você vê que a média da idade em torno de ambos os grupos, em torno de 74,
predominava mais o gênero feminino, sendo no grupo assépticos em torno de 67%, e o índice de massa corpórea em torno de 27, 28%, o ASA, que prevalecia mais o ASA 2, o ASA 3, e as infecções, tanto de quadril quanto de joelho, era praticamente metade da população de cada grupo. E pacientes, um número pequeno, mas de pacientes que tinham doença reumática. No grupo do IDSA, as infecções dos 101 pacientes que tinham infecção, o IDSA só conseguiu, na avaliação pré-operatória, detectar, pelo critério do IDSA, só 50 casos, 50%. O grupo que era não provável infecção, dos 156, eles só conseguiram, em 49, ou seja, 31%, confirmar a infecção após a cirurgia, mostrando, então, uma sensibilidade em torno de 50%, uma especificidade de 100% e uma área sobre a curva de 0,75. Já no grupo do ICM, que é o International Consent Meeting, que teve em 2018, da infecção de músculo esquelético, ele aborda, só conseguiu, na avaliação pré-operatória, dos 101, detectar 46 casos, ou seja, 46%, de inconclusivo tiveram 53%, e apenas 72% foram confirmadas das infecções após a cirurgia. E, dentre os casos que pouco provável de ter infecção, só 16% foram confirmadas as infecções após a cirurgia, ou seja, mostrando a sensibilidade em torno de quase 46%, uma especificidade de 100% e uma área sobre a curva de 0,73. Já a avaliação dos critérios do EBGIS, foi possível detectar em torno de 70% das infecções, o 25%, ou seja, 68% provável foi capaz de confirmar a infecção após a cirurgia, e o pouco provável de ter infecção, dentro dos 111, foi detectado em 30%, que foi confirmado as infecções após a cirurgia, e 8% que provava infecção após cirurgia, ou seja, a sensibilidade do teste em torno de 70%, especificidade de 100 e área sobre a curva de 0,85, ou seja, realmente foi a sociedade que melhor definiu as infecções. Já esse outro paper, essa apresentação, foi uma meta-análise da metagenômica, né? Onde o objetivo foi comparar a acurácia da metagenômica com a cultura de PGI, a cultura que habitualmente nós fazemos na nossa rotina. Então, foi uma meta-análise de estudo com método de sequenciamento genômico completo e culturas das PGIs. O resultado foi um total de 826 casos, foram alocados 7 estudos, onde teve a técnica metagenômica, com uma sensibilidade de 90%, em contrapartida com 73% da cultura, né, onde a metagenômica foi capaz, além disso, de detectar mais anaeróbios que a cultura e também infecções do Staphylococcus negativo. A conclusão desse estudo foi que o sequenciamento metagenômico mostrou uma maior sensibilidade do que a cultura microbiológica convencional que a gente faz de rotina na detecção de patógenos de PGI. Esse outro estudo é um estudo que vai avaliar o nível de calprotectina no líquido sinovial, nos PGIs. Foi um método, um estudo publicado com um grupo da Itália, que foi um método para comparar o nível de calprotectina com outros biomarcadores no líquido sinovial de PGI, que a gente já tem como leucocite esterase e o número de polimorfos nucleases. Foi analisado em 55 fluidos sinoviais e houve uma especificidade de 90%, uma sensibilidade de 85%, uma área sobre a curva de 0,86. A conclusão desse estudo foi que a calprotectina sinovial é um biomarcador valioso no diagnóstico do PGI e que é um exame que você consegue fazer rápido, às vezes até no próprio centro cirúrgico, quando você está já abordando o paciente. Além disso, dentro das apresentações, foi abordada a questão das infecções, o momento de realizar um DAIR ou troca, revisão em um tempo ou 2 tempos cirúrgicos nas PGIs, e nesse estudo aqui eles focaram
que a duração dos sintomas, onde tem maior que 5 dias, né, quanto mais você espera para iniciar um DER, um desbridamento, uma limpeza, na hora que você faz o diagnóstico de uma infecção, de uma PIDI, você tem um aumento estatisticamente significante, sendo que para cada dia que você terminar atrasando ou demorando para realizar a abordagem, você diminui a taxa de sucesso em 7,5%. Além disso, qual é a população que mais se beneficiaria com o debridamento, antibiótico, irrigação e a retenção do implante? Seria mais a população de pacientes com próteses estáveis, sem sinais de soltura, né? Ou seja, você não tem nenhuma instabilidade dentro do implante, onde, do início dos sintomas, você tem um quadro clínico de curta duração, ou seja, aqueles pacientes com mais de 3 semanas de evolução de quadro clínico têm uma maior taxa de falha com o uso da DER. Fora isso, também nós temos quadros de infecções de pós-operatório agudo, onde você tem uma taxa de sucesso muito maior, né? Pacientes que não têm a doença imunossupressora, é uma população que também se beneficia, e aquele que não é obeso, ou seja, o índice de massa corpórea não seja maior do que 40. Além disso, para a seleção da população do DER, seria também aquela população que tem boas condições de pele, partes moles e da parte óssea, né? Onde você não tem comprometimento de tecidos, corpo estranho, que não tem fístula e que não tenha tido previamente muita manipulação cirúrgica, né? Dentro do foco. Fora isso também, eles sugerem aqueles pacientes que forem ser submetidos ao DER que não tenha nenhum agente difícil de tratamento, que eles consideram como difícil de tratamento. O exemplo seria o estafilococo resistente à rifampicina, ou mesmo um bacilo gram-negativo, que seja resistente à fluoquinolona, no caso ciprofloxacin, ou mesmo a infecção por fungo. Então, basicamente, as indicações do DER seriam, então, próteses estáveis, pacientes numa fase aguda de uma infecção de um pós-operatório, ou mesmo uma infecção hematogênica, mas que não tenha nenhuma bacteremia, pacientes que não têm doença imunossupressora ou em uso de imunossupressor prévio, de preferência com asa menor que 3, não tenha obesidade, não sejam fumantes, que tenham pelo menos mínimos defeitos na estrutura óssea e que não tenha nenhuma lesão de pele e partes moles importante e que não tenha nenhum agente difícil de tratamento. O outro grupo seria, qual seria a proposta da população que se beneficiaria numa revisão de um tempo cirúrgico, que é one stage, né? Seria mais indicação de pacientes que não tivessem um quadro de sepsis, tá? Que não tivessem também nenhuma alteração ou defeito, lesões de pele, planos profundos significativa, e que também, de preferência, não tivesse nenhuma fístula. O outro critério é infecções que também não tivessem agentes difíceis de serem tratados e que, pelo menos, que você tivesse o conhecimento do micro-organismo, né? Porque as infecções polimicrobianas, ela tem uma tendência de uma taxa maior de falha, assim como também micro-organismos gram-negativos ou agentes atípicos também teriam. Fora isso, o MRSA, o Staphylococcus resistente, o aureus, quanto o epidermidis resistente à meticilina, também eles estão associados com um desfecho mais desfavorável. Aqui existem um estudo que apresenta, eles focaram aqui, que apesar de você ter agentes difíceis de tratamento, mas tem estudo aqui mostrando a falha, fatores de riscos para a falha de um tempo cirúrgico. Então, tem vários fatores que, né, cirurgias prolongadas de 4 horas, pacientes submetidos a vários procedimentos, mas o que eu quero chamar aqui a atenção nesse estudo é a presença de infecção por estreptococcus e infecção de enterococcus, ou seja, não necessariamente o agente tem que ter resistência, mas esses dois agentes, apesar do N ser pequeno, né, chama aqui que é estatisticamente significante no grupo controle a possibilidade de uma falha de um tempo cirúrgico. Então, basicamente, as indicações da revisão em um tempo seriam pacientes que não têm nenhuma doença ou uso de droga imunossupressora,
que não tenha nenhuma deformidades ou alterações significativas da estrutura óssea de pele e partes moles, que pelo menos você saiba qual é o micro-organismo e que esse micro-organismo não tenha nenhuma dificuldade para o seu tratamento e também não esteja com nenhum quadro de bacteremia. Na questão da revisão de 2 tempos cirúrgicos, aqui a proposta seria justamente a população com próteses mais estáveis, que tem soltura, né, que já tem uma infecção mais crônica, que possa ter alguma imunodeficiência, alguma doença imunossupressora, o ASA maior ou igual a 3, que possam ter defeitos ósseos maiores, com lesões, com áreas cruentas, com áreas com exposição de músculos, tendões, que precisam fazer a cobertura cirúrgica e que possa ter algum micro-organismo difícil de tratamento, ou mesmo pacientes que estão com o quadro de bacteremia. Tá? Então, basicamente, o que se sugere? Que quando o paciente tem uma infecção aguda, ele, então, que detectou uma infecção do PJI, se a prótese está estável, não tem nenhuma doença ou quadro de imunossupressão, as condições de pele e osso estão boas e não tem nenhum agente difícil de tratar, e foi uma infecção aguda detectada precocemente, você então pode realizar um DER. Se isso não aconteceu, então você tem que tirar, não é uma infecção aguda, se trata de uma infecção já passou do tempo, né, das 3 semanas, ou já passou o tempo que seria mais apropriado, então deve ser feita a retirada do implante, e dali você tem que avaliar se o paciente não tem nenhuma doença imunossupressora, se ele não tem história prévia de que fez várias revisões prévias, ou mesmo as condições de pele, partes moles e da estrutura óssea estão estáveis, não tem nenhum agente difícil de tratar, com nenhum micro-organismo multiresistente, então você pode sim realizar em um tempo cirúrgico. Do contrário, você então tem que executar em 2 tempos cirúrgicos. Tem um outro trabalho, esse aqui, que é em relação ao FRI, que o isolamento dos patógenos não diferenciam entre precoce, tardia ou tardia. Eu não vou falar sobre esse trabalho, porque a doutora Laís vai fazer comentário mais adiante. Um outro trabalho interessante foi esse que veio do Reino Unido, falando de que não necessariamente que não é necessário o uso de antibiótico sistêmico para você tratar uma infecção em 2 tempos cirúrgicos, uma revisão de artroplastia. Aqui foi avaliar o protocolo o sucesso do protocolo de 5 dias de antibiótico sistêmico no PJI, que foi feito em 2 tempos com o uso do antibiótico local. Então, esse estudo foi um estudo retrospectivo, que foi adotado o critério da PJI da Sociedade Musculoesquelética de 2013, onde foi feito um follow-up de pelo menos 5 anos dessa população. Então, foram alocados 289 pacientes que estavam em tratamentos de PJI, onde foi feito em 2 tempos cirúrgicos, com sucesso do tratamento, com 91% da população. Então, aqui ele observou que não teve diferença estatisticamente significante para aqueles pacientes que receberam menos de 48 horas, comparados com mais de 48 horas, ou menos de 5 dias, ou mais de 5 dias de antibioterapia. Então, nesse estudo, eles concluíram que o desbridamento cirúrgico agressivo, com alta concentração de antibiótico local, mesmo que você não faça uso de antibiótico sistêmico, teve uma alta taxa de sucesso. Esse outro estudo é um estudo da Alemanha, né, onde ele avalia o uso da larva Galeria melonella como modelo de estudo de infecções de biofilmes associados a implantes. É um estudo experimental que foi feito com polimetilmetacrilato, com e sem gentamicina, onde foi utilizado essas larvas para serem pré-incubadas com Staphylococcus aureus. Foi feita a análise da susceptibilidade de infecção congênita de acordo com a sobrevivência da larva. O resultado foi obtido com essa Galeria melonella, um excelente modelo, e as amostras de cimento ósseo com gentamicina mostrou uma excelente redução da carga bacteriana de Staphylococcus aureus. Esse método, inclusive, está sendo também estudado nas pesquisas, professor Mauro Salles, lá dentro da universidade, da Unifesp, e aqui, realmente, a conclusão desse estudo foi que essa larva é um método rápido, de baixo custo e acessível na análise de infecções por biofilmes. Esse outro estudo daqui foi um estudo também do Reino Unido,
que abordando, investigar pacientes com evidência de recorrência de infecção articular, com a emergência de resistência de antibiótico com uso local de antibiótico. Ou seja, na realidade, aqui foi todo o questionamento se o fato de você usar um antibiótico local, se isso não induziria uma resistência antimicrobiana. Então, eles alocaram 125 pacientes que estavam com infecção recorrente, ou seja, uma PIDI, um FRI ou mesmo uma osteomielite, no período de 2007 a 2021, de acordo com o perfil de sensibilidade dos agentes que usaram o guideline do britânico, BESAC, e o EUCAST, que é europeu. Então, de 125 pacientes, 74 deles, ou seja, praticamente quase 60% dos pacientes, usaram algum antibiótico local, ou seja, gentamicina, ou Tobra, ou vanco com gentamicina. Então, desses 48 pacientes, que representaram quase 40%, né, isolaram a mesma espécie na recorrência. E aqui ele viu que não houve diferença estatisticamente significante na taxa de resistência de quem usou ou quem não usou o antibiótico local. Então, a conclusão desse estudo é que o antibiótico local não demonstrou altas taxas de uma resistência específica antimicrobiana quando você compara com aqueles que não usaram ou não trataram com antibiótico local. O que eles encontraram aqui é que o Staphylo aureus e o Enterococcus fecalis, né, são os casos dos gram-positivos que eles encontraram, que desenvolveram resistência independente do tratamento antimicrobiano inicial. Nesse outro estudo aqui, foi o estudo, inclusive, o professor Mauro Salles, se quiser fazer algum outro comentário, nós também achamos muito importante, que foi também da Unifesp, do grupo de pesquisa dele, onde foi avaliar a infecção relacionada a implantes para Staphylo aureus, Staphylo epidermidis, associada à produção de biofilme, que carregam múltiplos genes de virulência relacionados à toxina e adesão, né? Que eu achei muito interessante, mas o professor, se quiser, vai fazer qualquer comentário. Nesse outro paper aqui, ele mostra o PET-FDG, porque geralmente você tem o PET-FDG que você faz com um atomo. Nesse aqui ele usou a ressonância magnética, que é uma alternativa para o diagnóstico de osteomielite, para você tentar localizar o foco que está ativo, onde você tem nesse método uma dose de radiação reduzida. Esse teste aqui mostrou uma sensibilidade de 78%, especificidade de 100% e uma acurácia de 86%. Aqui, importante, por exemplo, você vê na imagem que ele coloca nesse estudo, são as imagens aqui. Essa daqui você tem a imagem de um paciente, a mesma imagem de todas elas, um paciente que teve uma recidiva da infecção, onde você tem aqui a ressonância magnética que você vê, a imagem sugestiva que você tem infecção ativa, tá? Você observa aqui. Quando você vê o PET-FDG, e o PET-FDG com a ressonância magnética, você acende dando a exatidão do foco onde realmente o cirurgião pode se guiar e facilitar para abordar a cirúrgica. Abaixo você vê aqui a tomografia, onde você vê a área de comprometimento do osso, mas você não tem exatidão, onde você tenta mapear aqui com o PET-FDG, que casado com a tomografia também acende, onde você vê as áreas mais prováveis, mas que aqui você também vê as mesmas áreas e facilita para a equipe cirúrgica abordar essa população. Então, aqui nas imagens foram abordados 3 tipos de imagens principais, que é a cintilografia óssea com leucócito marcado, que infelizmente no Brasil, Einstein durante o período estava fazendo, atualmente que eu saiba não tem mais esse método disponível, onde você colhe sangue do paciente, dali você usa um marcador que usava muito HM-PAL, e dali você reinjeta o próprio leucócito do paciente que está marcado, e aí você vai fazer uma série de imagens, que você vai ter a curva de decaimento do radiofármaco, mas esse teste aqui, ele é importante, esse tipo de exame, que você consegue visualizar pele, planos profundos, a parte dorso-articular, mas que você precisa de leucócito suficiente para poder marcar. Além disso, ele não tem muita influência em relação às cirurgias recentes que o paciente possa ter feito na captação do exame para localizar o foco ativo. Esse aqui é o PET-CT com a tomografia, que ele é basicamente baseado em metabolismo da glicose, é um teste rápido de 1 hora,
de uma alta resolução, você pode fazer, inclusive, o PET-CT do corpo inteiro, né? Onde você vai ter aqui, vai acender a área onde está comprometida, mas o problema desse teste é que você, em cirurgias recentes, que possam acontecer em 1 a 3 meses, você pode ter muito falso positivo. E aqui a ressonância magnética, que todos nós, a maioria dos nossos serviços tem disponível, né? Onde você consegue visualizar a pele, planos profundos e estrutura óssea. O problema desse método são os artefatos, os implantes e situações onde impede que o paciente faça o exame, no caso do marca-passo, né, cardíaco. E a questão aqui é que muitas vezes você pode ter uma retirada de material do síntese e o teste pode dar falso positivo, ou mesmo porque fez uma cirurgia recente. E aí você tem a dificuldade da identificação da área exata onde tem o comprometimento da infecção que está ativa. Aqui um outro paper interessante que foi apresentado, que foi do Andrés Trampus, né, da Alemanha, e junto com a equipe da Suíça, onde você vê o líquido foi para avaliar a performance do delactato no líquido sinovial e determinar o seu valor de cutoff para o diagnóstico de artrite séptica. Então, foi feita uma coleta de cultura de número de leucócitos e também da concentração do delactato, que foi feito por espectrofotometria, para determinar qual o valor do cutoff que define que tem infecção. Então, foram alocados 155 pacientes, 21 com artrites sépticas, onde teve um cutoff determinado de 0,035 milimol por litro. Então, esse método de lactato no líquido sinovial teve uma sensibilidade de 90%, uma especificidade de 87%, e a contagem de leucócitos também com sensibilidade de 81% e especificidade de 83%. A conclusão é que o delactato no líquido sinovial ele demonstrou uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de artrite séptica. Dentro dos papers, dos best papers, eu vou comentar esse, que foi que ganhou o prêmio, né? Que foi um estudo que foi realizado na Dinamarca, ele foi publicado na revista do The Spine Journal esse ano, de 2022, onde avalia a concentração da cefuroxima na coluna de um modelo experimental em suínos, né? Então, esse paper, ele avalia a concentração da cefuroxina na porção anterior da coluna, comparada com a porção posterior da coluna da mesma vértebra, usando um modelo experimental de microdiálise em suínos. Então, foi inserido um catéter de microdiálise na coluna anterior e um outro catéter na coluna posterior da mesma vértebra, que foi L5 do suíno, e dali foi administrado a cefuroxima 1,5 gramas intravenosa em 10 minutos, e dali foi visto quantificado por Ultra High Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometria, e foi avaliado o tempo acima do MIC para o Stafford com 4 microgramas por mililitro, e dali foi ver a penetração do antimicrobiano. Então, aqui você tem a visualização da coluna, tá, do suíno, onde foi inserido na coluna anterior um catéter de microdiálise, e aqui na porção posterior outro catéter, porque a perfusão é diferente dentro dessas duas áreas. E dali foi colocado esse catéter aqui, que você tem essa membrana semipermeável, tá? E é onde você pode ter a dosagem do fármaco. Então, dentro dos resultados desse estudo, viram que o tempo acima do MIC para o plasma foi de 123 minutos, na parte anterior da coluna foi 97 minutos, e na coluna posterior foi 93. Mas a penetração foi incompleta para ambas. Na coluna anterior foi de 0,48 e na posterior foi 0,40, mas habitualmente os fármacos, não são todos os fármacos que têm uma boa penetração, que habitualmente têm uma boa penetração e outros. Então, 0,48 e 0,40 não é tão baixo assim, mas considerando sendo outro. Então, a conclusão foi que a concentração média da cefuroxima ela cai abaixo do breakpoint do MIC para Staphylococcus aureus,
em 4 microgramas por ml, após 123 minutos no plasma, 95 minutos na coluna anterior e 93 minutos na coluna posterior. Essa duração é uma duração muito curta, porque a maioria das cirurgias, elas demoram muito, as cirurgias de coluna são muito prolongadas. Então, a questão aqui foi que foi sugerido para se rever um regime de dose alternativa, ela deve ser considerada para cirurgias de coluna lombar superior, posterior, com mais de 1h30, né, de duração, ou seja, doses complementares. Aqui, eu gostaria de apresentar um trabalho que nós levamos, que foi também aqui da Unifesp, que foi para avaliar o uso do biovidro em pasta, porque habitualmente muitos centros usam o biovidro em grânulos. Então, nós fizemos o uso em pasta no tratamento de defeitos cavitários ósseos em pacientes com diagnóstico de osteomielite crônica. Esse estudo foi um estudo observacional, retrospectivo, com indivíduos de qualquer idade, com diagnóstico de osteomielite, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico, que foi feito desbridamento e o preenchimento de lesões cavitárias com biovidro em pasta. O estudo foi conduzido de abril de 2017 a novembro de 2019, e o desfecho era avaliar a sobrevida livre de doença na população com o uso desse produto. Aqui, só para exemplificar, nós temos aqui a localização da área comprometida, onde se faz o desbridamento, onde você tem uma lesão cavitária, e dali você utiliza o biovidro, onde você preenche essa área, e é importante ressaltar que o biovidro ele não tem antibiótico, ele inibe o crescimento bacteriano, ele tem a capacidade de inibir o crescimento de vários micro-organismos e induzir a formação do osso. Aqui o paciente tendo uma boa cicatrização e um bom desfecho. Então, foram analisados dentro deste grupo 31 pacientes, a maioria 70% homens, com idade média em torno de 54 anos. Foi visto, a maioria desses pacientes foram acompanhados por pelo menos 2 meses, sendo que a maioria também, 65%, usou antibiótico sistêmico, sendo no máximo por 6 semanas. O agente mais encontrado foi Staphylococcus aureus, em quase 50%, seguido de Pseudomonas, em torno de 17%. E 90% tiveram sucesso terapêutico. Então, a conclusão desse estudo foi que o biovidro, na apresentação em pasta, ele foi seguro para o tratamento da osteomielite e que foi capaz de erradicar infecção de diversos tipos de bactérias, inclusive do Staphylococcus aureus multiresistente, que corresponde ao principal agente identificado na maioria das infecções osteoarticulares dos centros. Então, aqui eu gostaria de finalizar, só convidando vocês para o próximo evento do EBGIS, no ano que vem, 2023, que vai acontecer em Basel, na Suíça, no período de 12 a 14 de outubro. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pela excelente apresentação. Muito obrigado a todos os colegas que estão do outro lado, que estão nos ouvindo, quase 70 ou mais de 70 colegas aqui do outro lado, com certeza, muitas dúvidas, muitas perguntas. Segurem, a gente vai ter essa discussão assim que nós acabarmos as apresentações, mas eu vou apresentar o gancho dessa informação só para avisar para todos os colegas que estão nos ouvindo que vocês podem fazer as perguntas de 2 formas. E essa interação vai acontecer dessa maneira, via chat e também via QA, Question and Answer. Então, por favor, anotem suas perguntas, segurem para que a gente possa fazer uma boa discussão de uma maneira interativa com todo o grupo que tem muita informação ainda para discutir. A Adriana, nesses 30 minutos passados, colocou de uma maneira bem ampla, mostrando que esse é um congresso que apresenta muitas discussões de novas tecnologias, muitas discussões de epidemiologia, de conduções, de condutas médicas, mas também de modelos experimentais, como foi no modelo experimental de antibiótico com cefuroxime. A partir de agora, nós vamos apresentar a opinião e a visão particular de cada um dos nossos pós-graduandos, dos nossos residentes do curso de especialização de infecção musculoesquelética, que também participaram do EBGIS. São muitos, são todos os nossos colegas. Então, tem a Carolina,
tem a Laís, tem o Eduardo, tem o Tomás, tem a Estefânia e tem a Gabi, que está aí do outro lado também, que não abriu a câmera. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, essa discussão vai ser feita no sentido de cada um tem 3 a 4 minutos para colocar o seu input, para colocar a sua visão, e depois desses 3 a 4 minutos eu vou entrar, vou fazer uma breve apresentação, e a partir daí todos nós vamos começar a fazer perguntas e respostas. Perguntas e respostas entre nós mesmos, porque no dia a dia nós temos muitas dúvidas, mas vamos aproveitar a presença de todos vocês que estão aqui e também os senhores do outro lado, aproveitem a presença de todos esses jovens e os mais sêniores, como eu, Adriana, que temos um pouco mais de experiência para discutir com todos vocês. Então, vamos lá. Vamos começar agora com a apresentação dos nossos pós-graduandos e dos nossos preceptores e também dos nossos especializandos. Quem vai começar? Eu. Então, se identifique e comece. Boa noite, eu sou a Laís, eu sou infectologista do grupo de infecções musculoesqueléticas da Unifesp e eu vou iniciar a apresentação das nossas principais impressões. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o primeiro trabalho que me causou impacto durante o EBGIS. É um trabalho que foi publicado agora em julho de 2022, do grupo de Oxford, que ele cita os patógenos causadores de FRI não diferem nas FRIs que a gente classifica como precoce e tardia. E aí o que acontece? São 433 FRIs, tinha 51 casos de FRI precoce, que o tempo médio é em torno de 2 semanas, 82 casos da precoce tardia, que em média 5 semanas, e 300 casos das FRIs tardias, que é em torno de 112 semanas. Na FRI precoce ou precoce tardias, os patógenos são mais polimicrobianos, né? Os causadores. Nas tardias, os mais prováveis, as culturas estavam negativas ou monomicrobianas. O aureus, Staphylococcus aureus, foi o patógeno mais comumente isolado, e não encontraram evidências dos patógenos mais virulentos nas precoces, nem nas tardias como as coagulases negativas. Aí no próximo slide, eu trouxe para mostrar para vocês os patógenos, né, que são classificados de acordo com a FRI precoce tardia e tardia. E aí, o que eles perceberam? Que a relevância de classificar a FRI por tempo de lesão está incerto, porque eles sugerem que o tempo da lesão não deve ser utilizado para orientar a terapia antimicrobiana, porque a gente encontra os patógenos em todos os tipos por tempo da FRI. Ele cita que as infecções com cultura negativa também, a gente tem que considerar regime de antibiótico quando a gente vai fazer terapia empírica, né, porque a cultura estava negativa, tem que considerar essa diversidade dos patógenos, né? E ele cita a importância da PCR para esses casos que a cultura está negativa. Aí no próximo slide eu vou falar do segundo trabalho que causou impacto, né? Que fala sobre a reconstrução de tecidos moles, né, em FRI de perna. Foi um trabalho que foi publicado em julho de 2021, do grupo suíço da Universidade de Basel. E aí, o objetivo desse estudo foi mostrar que a reconstrução de tecidos moles sem complicações estava associada ao melhor resultado a longo prazo, em comparação com os pacientes com FRI com complicações quando tiveram a reconstrução de tecidos moles. Então, o que eles fizeram? Eles queriam saber se a falha primária desse retalho foi um fator de risco para consolidar a fratura e ter recorrência de infecção. Então, eles pegaram os pacientes que foram atendidos com a FRI de perna de 2010 até 2018, lá no Hospital Universitário de Basel, e a principal medida de desfecho dele foi a taxa de sucesso dessa reconstrução de tecidos moles. Aí, no próximo slide, eu coloquei para mostrar para vocês
a reconstrução, né, que eles colocaram lá, para mostrar que eles identificaram 145 pacientes que precisaram, que estavam com FRI de perna, que precisaram de retalho em tecidos moles. Então, os retalhos musculares foram 38, 145 pacientes, 38 foram musculares, fáscio cutâneo 19 e ósseo cutâneo 1. 40% desses pacientes que apresentaram FRI de perna precisaram do retalho. E, no total, só 7 necessitaram de um retalho secundário, porque teve falha do primário. O retalho secundário foi bem sucedido em todos os casos. O score de Carson, que a gente mede para um índice de comorbidade do paciente, foi um fator de risco significativo, com um P de 0,011. 11 pacientes tiveram pseudoartrose da fratura e 12 deles tiveram infecções recorrentes. E a infecção polimicrobiana também foi um fator de risco para essa pseudoartrose, né? Com um P de 0,02. Então, a falha primária do retalho, eles não conseguiram mostrar que era fator de risco para a consolidação da fratura comprometida e nem consolidação, e nem recorrência da infecção. E eles concluíram o estudo falando que um número considerável desses pacientes com FRI precisou de retalho de tecidos moles, e o retalho secundário deve ser realizado porque a falha do primário não foi fator de risco para consolidar a fratura e nem para ter recorrência da infecção. A minha parte foi essa, agora é a tela. Boa noite a todos. Desculpa. Bom, vou dar seguimento, gente. Boa noite a todos. Eu sou Estefânia, eu sou infectologista também, fui da primeira turma da especialização de infecção musculoesquelética e agora eu sigo como pós-graduanda, sou orientanda do professor Mauro. Vamos lá. Complementando aí o que a Laís falou, que ela já esmiuçou bastante, um dos estudos mais importantes para mim também foi esse que ela trouxe, da etiologia da infecção relacionada à fratura, e como ela disse, sim, mostrou que, diferente daquilo que a gente pensava, que na infecção relacionada à fratura, na parte aguda, era mais correlacionada com germes de alta virulência, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, esse estudo mostra para a gente que, na verdade, a gente tem uma grande incidência também, ainda na fase aguda, de patógenos e micro-organismos gram-negativos, e que o Staphylo aureus, sim, é o mais encontrado, mas também na parte tardia, e uma grande incidência aí de infecções polimicrobianas. E ele ressalta a necessidade de, uma vez descoberto e constatado esses patógenos, que não apenas os gram-positivos bem virulentos são os mais causadores da parte aguda, mas também os gram-negativos, é importante a gente discutir qual que é a importância e o valor de uma antibiótico terapia de amplo espectro, também pensando aí nos gram-negativos, que a gente sabe todos os mecanismos de resistências que podem vir junto com eles. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho que a gente faz no nosso grupo, que está bastante alinhado com o que foi mostrado nesse estudo. Então, eu trago aqui esse estudo que a gente publicou no começo desse ano, e que foi aceito para ser apresentado lá na modalidade de pôster no EBGIS, e que foi um dos 4 estudos que nós levamos, que o nosso grupo levou, e que a gente mostra, entre outros dados, a gente traz justamente a microbiologia das nossas infecções relacionadas a fraturas do nosso serviço. Interessante que a gente já tinha observado exatamente isso que foi mostrado, nós temos uma incidência grande de patógenos gram-negativos, e a gente esmiuçou um pouquinho mais, a gente mostrou que dos patógenos encontrados, 33,3% eram micro-organismos multiresistentes, ou seja, eram resistentes a 3 ou mais classes de antimicrobianos, e isso mostra que a gente aí está trabalhando em prol de tentar transformar a nossa prática diária em dados para tentar sanar todas essas perguntas que vão melhorar bastante a assistência ao doente. Em relação as artroplastias infectadas, eu separei aqui uma aula que foi mostrada, que esmiuçou mais do que os critérios diagnósticos para artroplastia infectada, PGI,
esmiuçou bastante como que, uma vez já estabelecido que é uma artroplastia infectada, como que a gente faz a decisão, se a gente vai fazer a troca em tempo único ou a troca em 2 tempos, que isso é uma dúvida tão frequente no dia a dia do ortopedista. E eles ressaltam que o mais importante para a gente conseguir um desfecho satisfatório é a gente definir, fazer uma seleção correta do paciente, que a seleção do paciente é a chave para a gente acertar e conseguir um desfecho melhor. Então, aí, condensando as informações, basicamente, para troca em tempo único, o nosso paciente não pode ser imunocomprometido, ele não pode ter defeitos ósseos significativos, nem de defeitos de partes moles, a gente tem que conhecer o micro-organismo, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse detalhe, a gente conhecer o micro-organismo e ele não ser um germe de difícil tratamento, e o paciente não pode estar séptico, com bacteremia. E quando não preenche esses critérios, aí sim a gente vai para a troca em 2 tempos, e aí mostro esse algoritmo que eles trouxeram para nós como forma de tentar organizar o nosso pensamento. Mas por que eu deixei ali como o conhecimento do micro-organismo ser um critério relativo? Porque muitas vezes, quando a gente vai, antes de ir para a abordagem da troca da prótese infectada, a gente faz uma punção, a gente não consegue a amostra, a gente não tem o conhecimento desse micro-organismo. Então, será que uma cultura negativa prévia a essa troca realmente contraindicaria uma troca em tempo único? E aqui eu trago esse estudo que eles mostraram, foi um estudo publicado em 2021, que comparou, um estudo retrospectivo, comparou 105 artroplastias infectadas, tanto de quadril quanto de joelho, e que eles dividiam, seguindo esses critérios, exceto o conhecimento do micro-organismo, para fazer a troca em 1 tempo ou em 2 tempos. E depois eles compararam o desfecho em termos de falha de tratamento e reinfecção, e foi mostrado que, na verdade, não teve diferença estatisticamente significante entre os 2 grupos, nem quanto à reinfecção, como também quanto a desfecho de mortalidade ou de amputação. Óbvio que é um estudo retrospectivo, com limitações, um N de 105 pacientes, mas isso já mostra para a gente que talvez uma cultura negativa não seja uma contraindicação absoluta para fazer uma troca em tempo único se o paciente preencher os outros critérios. Bom, da minha parte era isso. Olá, boa noite. Meu nome é Thomas, eu sou ortopedista, eu sou especializando do grupo da Unifesp de infecção musculoesquelética e vou trazer um pouco da minha experiência do IBGIS 2022. Então, esse artigo que eu trago para vocês, para todos nós, é um artigo que ele não é tão recente, ele é de 2018, é um artigo publicado na New England, de um grupo francês, que basicamente ele baliza o porquê fazer 12 semanas de antibiótico terapia nas infecções protéticas, né? É um estudo randomizado, controlado, né, que ele avalia a não inferioridade. Ele vai comparar 2 grupos, um grupo que fez 6 semanas, contra o grupo que fez 12 semanas de antibiótico terapia nos pacientes já com diagnóstico de infecção, né, protética. E o desfecho, né, foi a infecção persistente. Então, ele foi ver se esses pacientes que receberam esse tratamento tiveram ou não, né, a infecção persistente. Próximo, por favor. Né? Então, basicamente, ele divide, né? Ele pegou 410 pacientes de 2.800 franceses, né? E dividiu, né, em 2, então 205 para cada grupo, onde foi feito 6 semanas em um grupo, 12 semanas em outro grupo, né? Viu que no grupo de 6 semanas, 18%, né, de toda dessa população teve a infecção, né, persistente. Comparado com o de 12 semanas, foi 9%. Logo, né, comparando isso, viram que não teve uma não inferioridade, ou seja, o grupo 12 semanas, né, mostra um tratamento muito mais eficaz de antibiótico terapia comparado ao grupo de 6 semanas, isso que nos baliza hoje a orientação de tratar 12 semanas de antibiótico terapia. Próximo, por favor. Outro artigo que trouxe é bem recente, 2022, do grupo de Oxford, né, do professor Martin McNally. Então ele pergunta, né, quais são os fatores, né, que traz os resultados do tratamento da FRI, né, da infecção relacionada à fratura. Então, basicamente, esse estudo ele pegou todos os tratamentos de FRI que esse grupo fez, lá no centro de Oxford mesmo, e foi avaliando quais são os fatores que foram positivos ou não, né. Interessante, ao próximo slide, é uma tabela que ele traz, né, em que ele avalia várias coisas, né. Então, uma coisa muito interessante foi a questão, né, da cirurgia proposta, né. Então, a gente pode ver que comparado aos outros, né, às outras modalidades cirúrgicas de tratamento de FRI, o DER, né, que é o desbridamento, antibiótico terapia, retenção do implante, ele é inferior. Só que quando você pega, né, um gráfico de comparação do tempo, né, então o DER nesse trabalho ele mostra que é aplicado
2 meses ou 6 meses, né, depois da identificação da FRI, não existe uma diferença significativa. Então, o autor fala que, apesar de comparado a outras modalidades, como troca de implante, né, o DER existe um espaço, né, na FRI, que é uma coisa que a gente viu muita discussão lá no Congresso, principalmente em lugares que não tem a condição da troca do implante, que muitas vezes são lugares que a gente vive no Brasil, né, com difícil acesso a alguns implantes, algumas tecnologias que podem nos auxiliar. Outra coisa interessante desse estudo foi a questão do fechamento primário, né, seja o uso de um retalho ou o uso da sutura primária mesmo, comparada com a terapia de pressão negativa. E viu que quem usou a terapia de pressão negativa teve um resultado inferior comparado a quem teve, né, o fechamento primário, seja por um retalho local ou por fechamento completo. E outra coisa que o autor traz no estudo é o uso da antibiótico terapia local. Ele viu que os pacientes que tiveram o uso de antibiótico terapia local, seja diluído por cimento com antibiótico, ou sulfato de cálcio, ou biovidro, eles tiveram uma recidiva menor de infecção comparado com aqueles que não utilizaram. Então, esses foram os 2 trabalhos, né, que me impactaram bastante, chamaram muito minha atenção ali no Congresso e gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado. Oi, boa noite. Eu sou Carolina, eu sou preceptora do grupo da Horta Infecto e eu escolhi falar sobre coluna, que é um tema super difícil de manejar no nosso dia a dia. Então, esse é uma apresentação do Ricardo Rodrigues, ele é um cirurgião de coluna de Portugal, e ele vai falar sobre o manejo cirúrgico das infecções relacionadas à instrumentalização da coluna. Próximo slide. Bom, basicamente são as dúvidas do dia a dia, né? Quando indicar a cirurgia? Então, pacientes com implantes infectados, sem dúvida, a indicação cirúrgica é mandatória. O segundo passo seria a limpeza cirúrgica e o desbridamento. É o passo mais importante, é o passo que vai definir a coleta de culturas, a abordagem cirúrgica, o desbridamento deve ser de todos os tecidos, né? E aí os cirurgiões têm alguns dilemas, né? Quando instrumentalizar ou não? Aqui nesse ponto, sem dúvida, é a estabilidade da coluna, né? Retirar ou manter o implante. Existe a balança entre a estabilidade e o biofilme. O grupo de Portugal, ele fala que depois de 12 semanas, não há dúvidas que a gente tem que remover esse implante. Em relação aos cages, é basicamente o mesmo raciocínio dos implantes, sendo que muitos grupos, inclusive esse grupo de Portugal, nos cages eles colocam enxertos, então muito mais difícil do que limpar e desbridar na presença do material é quando esse cage ele tem enxerto também, então isso é um agravante. E, além disso, a gente tem a opção de tratamento dos antibióticos locais, e não há dúvidas que hoje é uma escolha certeira para o tratamento dessas infecções. Próximo slide. Então, as mensagens que ele deixa nessa apresentação, como se fosse um passo a passo de como tratar cirurgicamente, seria não menosprezar essa infecção, né? A gente sabe que é diferente dos critérios do CDC de infecção superficial, profunda. A gente sabe também que não, nesse caso, ele afirma, né, que não há infecções superficiais na presença de instrumentalização da coluna, na presença de déficits neurológicos e sepse, é mandatória a abordagem cirúrgica imediata, e se você tem um paciente que instrumentalizou a coluna e está infectado, não há dúvidas que é preciso fazer uma abordagem cirúrgica. É isso, obrigada. Olá, boa noite. Eu sou a Gabriele, médica infectologista, sou preceptora do grupo Horta Infecto. Eu trouxe aqui o trial que mais me chamou a atenção no congresso, eu queria compartilhar com vocês, pensando no papel da antibiótico-terapia local, cada vez mais bem estabelecido como um pilar do tratamento da osteomielite, da FRI, da PDI. O Solário, para mim, é um trial que é como se fosse o ápice do estudo da antibiótico-terapia local. Então, ele é conduzido pelo grupo inglês de Oxford, do professor Martin McNally, muito bem conhecido por todos nós, que conduziu em 2019 o OVIVA Trial, que estabeleceu a necessidade de antibiótico-terapia
de forma mandatória, sine qua non, durante uma semana, terapia endovenosa, com a possibilidade de switch para via oral no tratamento das osteomielites, da FRI, da PGI, caso o micro-organismo seja sensível. Então, esse mesmo grupo, ele vem randomizando pacientes desde fevereiro de 2019, nesse grande estudo, que é o Solário, no sentido de tentar estabelecer aí um tratamento. Então, a proposta do estudo é dividir os pacientes depois de uma semana de antibiótico-terapia venosa, o que seria orientado pelo Ovaiva. Então, se esses pacientes eles têm culturas com micro-organismos sensíveis, eles são randomizados em 2 braços. Então, eles receberiam antibiótico-terapia durante uma semana de forma endovenosa, e o outro braço do estudo, os pacientes receberiam, após essa uma semana, apenas tratamento local. O desfecho seria a infecção, o acompanhamento desses pacientes pretendido é durante 1 ano. Esse estudo, ele tem como objetivo prospectar 500 pacientes. A gente deve ter um resultado dessa análise, desse grande estudo randomizado, multicêntrico, em fevereiro de 2024. Pode passar o próximo slide. Então, como eu disse, os pacientes recebem inicialmente o tratamento preconizado pelo Ovaiva, e o outro braço do estudo, eles continuam com tratamento apenas local. Então, como take-home message, próximo slide. Então, cada vez mais a gente vê como pilar importante no tratamento das infecções relacionadas ao biofilme o papel da antibiótico-terapia local. Então, para mim, o Solário Trial, ele vem para realmente deixar isso bem estabelecido, ou não, a importância realmente dessas diversas modalidades de tratamento, seja através do sulfato de cálcio, trifosfato de cálcio, o biovidro, que a doutora Adriana comentou, mas estabelecer cada vez mais a importância da antibiótico-terapia local. Obrigada. Boa noite, meu nome é Eduardo César, sou ortopedista, faço parte do grupo de infecção musculoesquelética da Unifesp, e vou falar sobre esse artigo que foi apresentado pelo Dr. Martin Martinelli no primeiro dia do congresso, que é uma validação de uma classificação que é JS-BAT, que é um acrônimo, e como preditor do desfecho clínico do paciente com infecção de artroplastia. Esse estudo ele foi feito pelo grupo de Oxford, um estudo com 220 pacientes, é uma coorte retrospectiva. Foi o primeiro estudo que utilizou a definição diagnóstica do EBG de 2021, de infecção de artroplastia. Então, o objetivo principal dele é justamente isso, ter uma classificação que possa dar um desfecho clínico para o paciente, porque até então nós temos uma classificação que ela é temporal, mas ela não diz muito em relação ao desfecho, ao manejo, ao tratamento, e como a gente já estava vendo anteriormente aí que a Laís falou em relação esse tempo, em relação à classificação da infecção, e não está muito dizendo, não está guiando muita gente em relação ao tratamento das infecções. Pode passar? Então, ele mostrou lá um quadro que depois tem que olhar com bem mais calma, mas assim, ele classifica as infecções em não complicadas, complexas e com limitações de tratamento. E vai variando. J1, por exemplo, pega as artroplastias e vê as artroplastias infectadas, dependendo da localização, se tem um acometimento ósseo, aí ele classifica J1, J2, J3, sendo que o J3 seria uma parte mais complexa, com limitação de tratamento. Na parte do B, que é B1, que é o envolvimento ósseo, B1, B2, B3, sendo que o B3 é a parte principal, é um acometimento ósseo maior e que torna uma dificuldade de tratamento. O A, no caso, ele divide em AX, A1, A2 e A3, onde o AX é onde o patógeno é desconhecido, ou então a cultura é negativa, e aí vai criando mais dificuldade. Então, tem um patógeno muito sensível, um patógeno que ele já é pouco sensível dependendo do antibiótico, até que ele pode ser multiresistente. O C, no caso, ele divide C1 e C2, seria a cobertura de partes moles. Ele divide se o paciente precisa, se o paciente não precisa de uma cobertura de partes moles,
ou então se ele não precisa de uma equipe específica, ou seja, cirurgia plástica ou o pessoal da cirurgia da mão, para fazer a cobertura de parte maior do local da infecção. E o C2 é quando o paciente ou não tem uma condição de cobertura ou necessita de uma equipe específica. E o H, se dividir H1, H2, H3, ele vai avaliando de acordo com a morbidade do paciente, sendo que o H1 seria um paciente com uma melhor morbidade, com menos comorbidade, e o H3 seria um paciente com difícil tratamento. Pode passar. Em relação à viabilidade da classificação de PGI pelo sistema de JS-BAT, por que é importante? Porque o que a gente vê é que as artroplastias estão numa crescente em relação ao número de artroplastia no mundo. Nesse estudo, ele fala, inclusive, que em 2019, na Inglaterra, foi realizada cerca de 250 mil artroplastias e, consequentemente, a principal complicação das artroplastias que seria a infecção, que ocorre em cerca de 1 a 2%. E isso é importante, principalmente na ortopedia. A gente tem a classificação AO, por exemplo, que a gente consegue se comunicar entre outros ortopedistas. A gente pode falar uma classificação e o ortopedista já sabe, só falando pela classificação, pelo número, se é alguma coisa complexa ou não, sabe diferenciar para onde esse paciente vai, se vai para um centro mais específico, de alta complexidade, ou um centro de menor complexidade. Então, ele serve como preditor de desfecho clínico, identificação de casos difíceis. Esse paciente também dá para fazer uma correlação com medida de avaliação do paciente no pós-operatório. Ele pode ser classificado antes do procedimento cirúrgico e após o procedimento cirúrgico fazer uma reavaliação, uma classificação para ver se o paciente melhorou o status dele. E, além do que eu falei, referenciar casos para especialista em infecções musculoesqueléticas. Obrigado. Muito bom. Acho que, se puder voltar a minha câmera e todo mundo. Muito obrigado à presença de todos, bastante dinâmico, muito interessante. A plateia, acho que pode perceber que cada um tem uma ideia, tem uma preferência ou tem uma identidade melhor, mas o mais importante, o EBGIS é um evento impressionante, em que todos nós ficamos extremamente ansiosos para poder apresentar, ou participar, ou assistir às aulas ou às discussões, tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, nós estamos sempre estimulando a todos os colegas que estão nos ouvindo a, pelo menos uma vez, participar desse evento, porque eu acho que ele é custo-benefício. Nós vamos terminar essa discussão com uma breve apresentação minha e nós já temos perguntas para começar a responder dentro dessa discussão. Então, eu vou disponibilizar a minha apresentação. Deixa eu ver, está todo mundo vendo aí? Espera um pouquinho, deixa eu tirar isso. Vocês conseguem ver? Tá ok? Alguém me diz sim ou não? Sim, conseguimos ver. Muito bem. Então, nós vamos para os highlights do EBGIS na visão do grupo Orto-Infecto, dentro das osteossínteses, das artroplastias, da coluna, como foi a Carol, dos estudos que nós aguardamos com ansiedade, como eu disse a Gabi, que são as nossas preceptoras. O que me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, são dois aspectos. Primeiro, cada vez mais, a importância de nós utilizarmos novas tecnologias, e isso está patente em muitas apresentações e discussões baseadas em métodos moleculares, sequenciamento genômico, metagenômica e metabolômica e assim por diante. Mas, do ponto de vista prático, eu acho que esse é o slide mais importante para mim. Então, os senhores podem ou não concordar, mas do ponto de vista de condução geral, a Adriana apresentou lá no começo um estudo que discutia a relação entre acurácia, sensibilidade e especificidade dos 3 métodos que nós utilizamos atualmente para diagnóstico das artroplastias infectadas. O primeiro, associado à classificação de infectologia em 2013, depois no Consenso Internacional em 2018, que eu participei, e esse é o último que contempla agora o método do EBGIS. E, na minha opinião, esse slide é tão importante em que atualmente nós do grupo de infecção musculoesquelética estamos recomendando, e eu recomendo fortemente, que os colegas que estão nos ouvindo comecem a utilizar esse método diagnóstico para as PGIs. Porque ele contempla de uma maneira
interessante no sentido de mais fácil de memorizar, mas também contempla a ausência da dependência de pontuação e coloca 3 grupos em que ele caracteriza como uma infecção que é confirmada, que é provável e uma infecção que provavelmente não é uma infecção, ou seja, uma infecção que possa talvez ser descartada. É talvez, porque significa dizer que é importante que nós entendamos que o diagnóstico das infecções associadas aos biofilmes com ou sem implantes não vão ser realizadas por um método somente, seja radiológico, seja clínico, ou seja microbiológico. Vai ser uma composição de métodos. Sempre vai ser dessa forma, utilizando métodos bioquímicos, métodos de atividade inflamatória, métodos de metabolômica, métodos de diagnósticos microbiológicos ou radiológicos, ou mesmo um método clínico. Então, aqui, o que é mais interessante, eu gostaria de chamar a atenção para a coluna rosa, é que a infecção é confirmada quando nós temos pelo menos sintomas clínicos, e aqui, sem dúvida nenhuma, a fístula é o mais importante, comunicando com a articulação ou comunicando com o parênquima ósseo, então a fístula que comunica com a prótese. E também ele coloca dentro do método clínico a dosagem de proteína C reativa, e aqui é a primeira importância desse método do ponto de vista de acurácia. É a ausência da importância da velocidade de hemossedimentação. A velocidade de hemossedimentação é um método tão inespecífico que ele não tem possibilidade de direcionar para infecção. Pode ser para qualquer lado a velocidade de hemossedimentação. A proteína C reativa, entretanto, é um método que pode nos ajudar a pelo menos nos aproximar de um diagnóstico de uma atroplastia infectada, mas ele não é um método que caracteriza a atroplastia infectada. Do ponto de vista laboratorial, o algoritmo aqui, ele chama atenção para o primeiro ponto laboratorial. E o primeiro ponto laboratorial é o líquido sinovial. E aqui chama a atenção dos colegas ortopedistas no sentido do preconceito de invadir a articulação para o método diagnóstico. Normalmente, essa discussão não é mais feita nesses ambientes em que a gente frequenta e que os ortopedistas e os clínicos infectologistas estão muito acostumados na pesquisa de provável atroplastia infectada. Então, a punção do líquido sinovial é extremamente importante na pesquisa do diagnóstico de atroplastia infectada, e aqui o cutoff foi direcionado para acima de 3.000 leucócitos e não 1.500 leucócitos e acima de 80% de neutrófilos, e também caracterizou a presença de positividade da alfa-defensina. E, além disso, o diagnóstico microbiológico foi acrescentado não só na identificação por métodos de cultura de tecido, que continua sendo o padrão ouro, mas também valida, e finalmente valida a análise microbiológica dos implantes propriamente ditas, sejam placas, parafusos, seja artroplastia, seja polimetilmetacrilato, seja espaçador e assim por diante. E o método também laboratorial reforça a possibilidade de o diagnóstico ser feito somente pelo anátomo patológico, se a cultura vier negativa, se você não tiver método de sonicação, ou se o diagnóstico por líquido sinovial não tiver sido feito. Então, vejam que o diagnóstico confirmado, ele é curto, ele é focado, ele é direcionado, mas ele contempla biofilme, diagnóstico microbiológico, anátomo patológico, ele contempla fundamentalmente a necessidade de termos boa especificidade da contagem do líquido sinovial, ele retira completamente a dependência de métodos laboratoriais inflamatórios sistêmicos como VHS e diminui o impacto também da proteína C reativa porque não está no método de confirmação. Lembra que no critério de ICM-FIRE que eu mesmo participei, PCR e VHS aumentado já configuravam 3 pontos, o que poderia, sem dúvida nenhuma, aumentar a chance de diagnósticos falsos positivos. Bom, dito isso, o EBGIS foi muito direcionado para esses 2 caminhos, e essa é uma publicação que também foi discutida no EBGIS. O diagnóstico está associado a gente cada vez mais entender a importância de otimizar os métodos de coleta, ou seja, aonde identificar, aonde buscar esses tecidos ou líquidos, e também trabalhar nos métodos
baseados em culturas tradicionais e em técnicas moleculares, e eu vou discutir isso aqui um pouquinho mais para frente, e também a importância de continuarmos buscando marcadores de resposta inflamatórias, sejam os marcadores no sangue, sejam os marcadores no líquido sinovial, na histologia, ou mesmo nos métodos de imagem, como a Adriana colocou de forma muito bacana. Então, eu diria que, atualmente, nós estamos mais direcionados para buscar biomarcadores no líquido sinovial, ou seja, mais uma vez, dependente da punção do líquido sinovial, numa suspeita de prótese infectada, então não cabe mais aquela coisa, puxa, mas eu vou puncionar a prótese, o líquido sinovial da prótese, eu posso levar, ok, isso pode acontecer, mas temos que fazer da melhor forma possível do ponto de vista de asepsia, e aí a busca vai ser na atividade inflamatória do líquido sinovial propriamente dito, na cultura do líquido sinovial, e aqui é muito importante coletar o líquido sinovial em frasco de hemocultura e não só mandar seringa para o laboratório de microbiologia, porque aí a gente vai perder muito de positividade, e também trabalhar com técnicas moleculares no líquido sinovial propriamente dito. A gente vai discutir isso para vocês. Bom, dentro dessa discussão, é fundamental que a gente entenda a importância da genômica, e eu sei que tem colegas que estão aqui interessados em saber disso. Esse é um estudo que também foi discutido no EBGIS, agora desse ano, mas esse é um estudo que tem vários braços do grupo sueco, e esse é um estudo que fez a seguinte pergunta: será que todas as bactérias que a gente encontra aderidas no implante ou na cultura de tecido, elas vêm, por exemplo, da caixa cirúrgica contaminada, do ambiente da bactéria que circula no ar, ou ela vem do próprio paciente? Essa foi a pergunta. Então, essa pergunta foi feita utilizando métodos de metagenômica e de sequenciamento genômico completo dos patógenos isolados, utilizando a MLST, que é um método genômico de biologia molecular, e a partir daí, esse estudo mostrou que em mais de 100 amostras de PGI, ou seja, de bactérias de Staphylococcus, identificados no interior da articulação, comparados, por exemplo, com bactérias de colonização nasal, esses dois patógenos foram absolutamente indistinguíveis do ponto de vista genômico. Então, isso aqui é uma árvore filogenômica, somente para mostrar que os patógenos que foram identificados como causadores de infecção, que são os laranjas, eles estão simplesmente indistinguíveis do ponto de vista genético das bactérias que vêm da nossa própria pele. Dito isso, significa dizer que a grande maioria das artroplastias infectadas, tirando as disseminações hematogênicas tardias, por exemplo, que é uma minoria, as infecções acontecem durante o intraoperatório. E a partir daí é muito interessante começar a batalhar em métodos microbiológicos metagenômicos, utilizando sequenciamento de próxima geração, que a gente chama de whole genome sequencing, em que a gente pode isolar o patógeno e sequenciar o DNA do patógeno como inteiro, ou a gente pode simplesmente pegar um tecido ou líquido sinovial e fazer a metagenômica, ou seja, buscar todos os prováveis patógenos que estavam, por exemplo, naquele tecido, naquele líquido. São duas coisas diferentes. Para identificar o patógeno do ponto de vista genético e caracterizar entre infectado e não infectado, nós estamos melhorando, mas ainda temos um caminho ainda. Esse é um estudo, por exemplo, um pouco antigo do Parvizi, que mostrou que a sensibilidade da metagenômica foi de 90%, com especificidade de 73% pequena. Nesse outro estudo que também foi discutido no EBGIS, foi uma meta-análise que mostrou que a sensibilidade e especificidade ainda são variáveis em torno de 80% a 90%, o que é muito parecido, sem dúvida nenhuma, com os métodos de cultura tradicional. Isso aqui é pegar um patógeno, identificar um patógeno, sequenciar um patógeno. É um pouco diferente de fazer a metagenômica, em que a gente pega um tecido, propriamente dito, ou líquido sinovial, e aí busca todos os micro-organismos e faz a metagenômica, buscando uma quantidade enorme de DNA, retira o DNA humano, inativa o DNA humano de todo esse material e vai buscar. Esse é o caminho, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é fazer a metagenômica, e a metagenômica vai ser o trabalho do Tomás para a gente buscar isso em pseudoartrose. Dito isso, então, só para terminar, nós apresentamos um estudo do grupo que foi fazer o sequenciamento genômico de bactérias previamente isoladas
de fluido de sonicação de pacientes que evoluíram com desfecho ruim em osteossíntese de coluna, em artroplastia e em osteossíntese infectada. Nós fizemos análise de 10 patógenos de Staphylococcus coagulase negativo, de vários deles, mas também de Staphylococcus aureus, e a gente quis ver quais os prováveis genes que estavam associados à recidiva da infecção nesse grupo de pacientes, que é um grupo pequeno, então é um estudo piloto, em que a gente buscou entender se, investigando o genoma desses Staphylococcus aureus, mas muito mais importante do que aureus, o Staphylococcus coagulase negativo, se nós pudéssemos encontrar marcadores genéticos específicos que caracterizassem recidiva da infecção. Então, esses materiais, eles começaram por uma sonicação do implante, a identificação do patógeno e, a partir daí, armazenamento do patógeno e depois, pegando esse patógeno do nosso freezer a menos 80, descongelando e identificando novamente pelo mal de Toff e depois fazendo uma análise do biofilme, da caracterização de biofilme, perfil de sensibilidade e também o sequenciamento genômico. O que nós encontramos foi uma gama muito grande de pacientes que tiveram recidiva, coluna, artroplastia, osteossíntese infectada e Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo, como epidermides hemolíticos, Captis-Ciuris e Lugdunensis. Essa é a parte que os infectologistas podem ajudar os ortopedistas. Entender melhor o perfil, a personalidade genômica de cada patógeno associado à recidiva. E aqui nós identificamos que os clones são bastante diferentes, vindo de vários lugares, mas, por exemplo, o Staphylococcus aureus apresentava um complexo clonal único, provavelmente de disseminação intra-hospitalar. Eram bactérias multiresistentes, e aqui é o primeiro fator, bactérias multiresistentes provavelmente estão associadas à maior recidiva das infecções. Então, todos os patógenos multiresistentes estavam associados à recidiva, e, além disso, nós encontramos múltiplos genes de resistência aos aminoglicosídeos, macrolídeo, tetraciclina, quinolona, ou seja, a maioria desses micro-organismos, com exceção do Staphylococcus lugdunensis e do Staphylococcus ciuris, aqui, eram bactérias que expressaram múltiplos genes de resistência. Mas também, quando nós formos analisar a presença de genes formadores de biofilme, nós vimos que o Staphylococcus lugdunensis, por exemplo, era extremamente formador de biofilme, e o Staphylococcus ciuris, apesar de não termos identificado genes de resistência, na análise de biofilme, era uma bactéria formadora de biofilme. Ou seja, bactérias formadoras de biofilme e bactérias multiresistentes são, sem dúvida nenhuma, marcadores de dificuldades de tratamento com antimicrobianos em que a gente vê no dia a dia. Os Staphylococcus hemolíticos, Staphylococcus captis, por exemplo, tiveram particularidades genômicas, mas o mais importante disso é que provavelmente existem marcadores genéticos dessas bactérias em que, mesmo a gente fazendo troca em tempo único, troca em 2 tempos, mesmo utilizando os melhores esquemas de antimicrobiano, tem grande chance desses pacientes recidivarem. Esse estudo já foi publicado, e é a tese da Ingrid, e é um estudo feito no nosso grupo de infecção musculoesquelética, também no nosso laboratório especializado em microbiologia clínica, em que a gente utiliza vários estudos de biofilme e vários estudos de metagenômica. Eu quero terminar essa apresentação convidando a todos os senhores para o nosso 11º OrtInfecto, workshop sobre o manejo das infecções musculoesqueléticas, as infecções ortopédicas, o melhor manejo, o estado da arte, que vai começar com discussões teóricas até as discussões práticas. Se os senhores acessarem o site ortoinfecto.com.br, ali tem todas as informações sobre a programação, sobre os palestrantes, sobre as oficinas que nós vamos fazer e todas as orientações sobre as inscrições. Gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a presença de todos vocês, aos nossos colegas, ao grupo de infecção musculoesquelética, e a partir de agora eu vou abrir para a discussão. Ok? Muito bem, então vamos todos nós agora abrir as nossas câmeras. Tomás, Gabriele, Laís, todos nós, porque temos perguntas para responder. Muito bem, Tomás, Gabriele, eu acho que falta a Laís, né? Muito bem. Então, nós temos a primeira pergunta. Muito obrigado, Idemar. Aliás, o Idemar colocou bastante pergunta. São sempre perguntas muito interessantes. A pergunta de Idemar
na primeira discussão em quanto tempo o sequenciamento genético identifica germes, pode ser utilizado para identificação de infecção fúngica. Esse método já está disponível em algum centro nacional? Alguém quer responder ou eu mesmo respondo? Bom, como eu lido mais com a microbiologia, com sequenciamento genômico, assim por diante, eu vou abordar esse assunto. E, Demar, é assim, ó. Até 2 anos atrás, era muito difícil nós conseguirmos acreditar que qualquer centro de pesquisa ou mesmo hospital universitário pudesse trabalhar com sequenciamento genômico dos micro-organismos e também com a metagenômica. Hoje em dia, nós temos plataformas eletrônicas, temos plataformas e softwares que conseguem fazer a identificação desses patógenos, dos genes desses patógenos, em 24 horas, 48 horas e até no máximo 72 horas. A grande demora não está especificamente em sequenciar os genes, está especificamente em a gente comparar com uma plataforma eletrônica na internet quais são esses genes, são genes de resistência, são genes de virulência. Então, o sequenciamento genético, existem tantas perguntas para a gente responder. Eu posso investigar, por exemplo, só clonalidade, para saber se as bactérias que estão produzindo infecção no seu hospital em relação à prótese, se ele está acontecendo somente no teu hospital, se essa bactéria está vindo, por exemplo, do centro cirúrgico, ou se os pacientes estão adquirindo essa infecção na UTI, ou decorrentes de dificuldade de cicatrização da ferida operatória e assim por diante, ou se eu quero buscar o gene de resistência, o gene de virulência ou clonalidade. Mas eu posso te responder de uma forma um pouco mais direcionada, é que o sequenciamento genômico em 2 anos vai estar muito mais facilmente disponível, em que você pode utilizar, por exemplo, em laboratórios corriqueiros, em que a gente pede hemograma, PCR, cultura de tecido, assim por diante. Nós podemos fazer identificações fúngicas, sem dúvida nenhuma, e esse método, sem dúvida, já está disponível em muitos lugares. Por enquanto, são métodos que são caros para utilizar na medicina tradicional, mas são métodos que a gente pode utilizar na pesquisa com muito mais facilidade, e eu posso te responder isso de cadeira cativa, porque eu faço isso. Bom, outra pergunta é, nas revisões assépticas de artroplastia, algum trabalho ou comentário sobre a utilização de terapia antibiótica oral estendida para diminuir o risco de infecção? O Ademar com certeza está se referindo ao estudo publicado no Journal of Arthroplasty, que foi um estudo americano, que fez uma análise retrospectiva com 3 mil pacientes, se eu não estou enganado. Adriana, você quer comentar, ou o Tomás quer comentar, senão eu mesmo comento. Não, esse estudo é interessante. Tomás quer falar? Esse estudo interessante que, assim, foi feito realmente 7 dias de antibiótico, houve uma redução, mas foi um estudo observacional, né? Então, para terapêutica e profilaxia, o ideal realmente é que seja feito um ensaio clínico. O próprio estudo, ele faz esse comentário, que deve ser feito um ensaio clínico randomizado para realmente avaliar se essa proposta deve ser adotada. Tomás, você quer falar? Oi, professor. Não, esse estudo também teve um do BDS, né, do ano passado, que também avaliou essa extensão da profilaxia por antibiótico oral, mas também é um estudo, né, no mesmo modelo, não é um ensaio clínico randomizado. Então, apesar dele ter essa corte interessante, ele não consegue nos justificar, né, respaldar cientificamente para a gente adotar essas condutas. Eles também não avaliam a consequência, né, dessa extensão, né, antimicrobiana, né? Então, hoje, as terapias alternativas vêm sendo estudadas justamente por um uso irracional dos antimicrobianos, né? Então, porque buscou-se os bacteriófagos, né? Voltou-se a buscar, né? Que já tinha sido estudado lá na Geórgia, na época da União Soviética, porque os antimicrobianos começaram a perder efeito. Então, apesar de ter esses 2 estudos falando sobre isso, eu acho que a gente ainda não consegue, né, ter uma tomada de decisão somente em cima desses 2 estudos. Eu só vou completar, obrigado Tomás, obrigado Adriana. Esse é um estudo, classicamente, é um estudo de sedução, né, gente? Ele é um estudo que oferece uma análise retrospectiva, e aí com todos os seus viés que vocês já colocaram, para justificar uma terapêutica que tem muita complicação, não só no paciente, mas na comunidade como um todo. Bom, os Estados Unidos é um ambiente em que a taxa de resistência bacteriana é muito grande, claro, assim como no Brasil, e por si só, esse já
já nos assusta, e por si só já poderia ser um estudo que o editor deveria ter feito um editorial especificamente para discutir sobre as limitações e a fragilidade de um estudo em que avalia prescrever terapia antibiótica oral pós-operatória para os pacientes de artroplastia, sendo que, mais uma vez, a grande maioria das infecções em artroplastia estão relacionadas à comunicação, à entrada do micro-organismo e à adesão do micro-organismo no implante nos tecidos no intraoperatório. Então, o efeito do antibiótico no pós-operatório, depois em que já foi fechado todos os tecidos e o paciente não tem nenhuma complicação associada à deficiência de ferida operatória, não se justifica do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista fisiopatológico. Então, esse estudo não foi discutido no EBGIS, e eu tenho certeza que o grupo como um todo entende essa dinâmica e a necessidade do ensaio clínico randomizado. Outra pergunta foi, no infográfico do EBGIS, para a definição de artroplastia, não parece valorizar a presença de dor. O que acham? Isso é bastante interessante, mas sem dúvida. Eu vou abrir, então, aqui para a Stefânia Prebianchi e para o Eduardo. O Eduardo, ele é um ortopedista, lembra? No grupo de infecção musculoesquelética, nós temos especializandos e pós-graduandos, ortopedistas e infectologistas, e todo mundo estuda igual. Todo mundo estuda muito antibiótico, muita prótese, então todos têm opiniões amplas. Stefânia, comece você. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, de fato, aí como critério clínico, ele coloca aí, então, realmente como critério para contar, para a gente poder dar o diagnóstico mesmo, a presença de um trato sinusal, né? A dor não entra nesse critério, mas a dor tem que ser a primeira coisa que vai fazer a gente suspeitar, né? Que o paciente possa estar diante de um quadro de uma artroplastia infectada. A dor é sempre, às vezes só tem a dor mesmo como único sinal, uma dor persistente. É óbvio que ela não é tão específica assim, porque pode ser outras, ou não é um sinal tão específico, porque pode ter diversos outros motivos que levam para a dor, questões anatômicas, mas ela tem uma sensibilidade grande para a gente continuar a investigação a ponto de descobrir o porquê e não se confortar em apenas uma dor e justificar como é um paciente que teve ali a sua anatomia alterada, com certeza vai ficar com uma dor recorrente, não. Então, a gente tem que valorizar isso e investigar para poder, sim, dar o diagnóstico. Obrigado, Stefânia. Vou abrir para o doutor Eduardo. Boa noite. Em relação à dor, apesar de não estar no infográfico, mas acho que é uma coisa que não deve ser desprezada. Tem muito paciente que tem infecção, já vem com quadro arrastado ali de uma dor crônica, e que acaba que o médico que operou ele tenta não acreditar que a dor possa ser uma infecção. E aí fica protelando o diagnóstico, demora, não tenta investigar, não tenta dar início à investigação, até mesmo fazer uma punção para tentar verificar se tem algum patógeno ali naquela articulação. Então, acho que a dor ela não deve ser subestimada no diagnóstico da infecção. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou partir agora para uma outra pergunta que é muito interessante, também do Diemar. Ele pergunta, algum trabalho sobre a teoria do cavalo de Troia nas infecções reincidentes? Eu tenho certeza que o Tomás adoraria responder essa pergunta, mas eu vou abrir sobre se alguém conseguiu avaliar alguns estudos sobre cavalo de Troia, ou seja, a internalização do micro-organismo nos macrófagos. Então, eu vou abrir para a Carolina e também para a Gabriele. Vamos lá. A gente já sabe que esse é um mecanismo de perpetuação da infecção, né? A bactéria ela pode viajar aí pelo sistema, né? Pelo indivíduo, e causar infecções relacionadas ao biofilme. Então, a gente sabe que é um dos micro-organismos, mas agora eu não me lembro, professor, nenhum paper especificamente, né, trazendo alguma novidade nesse sentido, né. A gente sabe que é um dos mecanismos de disseminação e perpetuação das infecções relacionadas ao biofilme, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Gabi. Carol. Então a gente sabe que o Staphylo aureus é o grande vilão nas nossas infecções, então ele faz essa perpetuação do sistema de canaliculares, ele forma o biofilme, ele faz os sacs, então tudo isso faz parte desse mecanismo do Staphylo aureus.
Acho que tem aquela revisão da Nature, né, que ele fala bem sobre esse mecanismo do cavalo de Troia, mas específico assim, não me lembro, professor. Tomás, você quer responder? Professor, acho que as meninas falaram aí, né, brilhantemente, e foi uma coisa que quando eu comecei a estudar, né, no começo do ano, uma coisa que chamou muita atenção, porque quando a gente entende um pouco a fisiopatologia, né, da doença e como o micro-organismo ele tem a sua atividade, faz a gente raciocinar diferente, né? Inclusive clinicamente, né? Como a doutora Stefânia e o doutor Eduardo falaram, antes eu descartava infecção, eu descartava outras coisas para depois pensar em infecção na dor. Hoje eu tento provar o contrário, provar que não é infecção, né, a causa da dor. Então acho que esse entendimento da coisa fez. Mas agora pensar num estudo assim específico eu também não me recordo. Muito bem. Eu também não vou me recordar especificamente, Demar, mas eu vou te responder de duas formas. Vários estudos de internalização atualmente estão trabalhando com a relação com os biomateriais, ou seja, sulfato de cálcio com antibiótico, ou mesmo as biocerâmicas como biohidrativo, estabelecendo algum tipo de efeito antibiofilme no parênquima ósseo e a relação desse biomaterial com a internalização dos micro-organismos. Nós, no nosso próprio grupo, nós temos a Laís está aqui. A Laura é uma pós-graduanda que está começando um trabalho lá no Unifesp, nós já desenhamos o estudo, começaremos o estudo, e o trabalho da Laura é basicamente avaliar a operação cavalo de Troia das bactérias fazendo osteomielite crônica. É um estudo que avalia a internalização dos Staphylococcus aureus, mas a gente também vai trabalhar com os vários tipos de Staphylococcus coagulase negativo e também do Cutibacterium, em culturas de células, de osteócitos, de macrófagos, e a gente também vai trabalhar com a relação da internalização com a eluição de antibióticos de biomaterial. Então, eu espero que a gente consiga mandar esse trabalho no ano que vem para o EBGIS de base de 2024, mas um trabalho especificamente sobre a fisiopatologia, acho que nenhum de nós estamos lembrando, né? Bom, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, alguma coisa no chat. Outros o ano que vem é 223. O ano 2023, que vem, exatamente. Eu já estou aqui com 24 na cabeça. Alguma pergunta? Alguma discussão? Já são 9h36. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a doutora Adriana, supervisora do nosso grupo, uma senior infectologista conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil, extremamente importante no EBGIS, também a nossa country delegate do EBGIS, e também a todos os jovens que participam no grupo, começando pelas preceptoras, a Gabi, a Carolina, os pós-graduandos, a Stefânia e o Eduardo, foram os dois primeiros que apostaram em que estudar melhor a infecção musculoesquelética poderia ser uma boa ideia para a prática de infectologia e de ortopedia, e os nossos especializandos atual, a Laís e o Tomás, a infectologista e o ortopedista, que fazem uma dupla maravilhosa, que se entendem muito bem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao grupo da OSCES, aos colegas que estão nos ouvindo. Ainda temos muitos colegas que estão aí do outro lado. Eu acho que tem alguém que... o Ademar só agradeceu a todos. E se não temos mais nenhuma pergunta, eu encerro por aqui e dou boa noite a todos vocês. Muito obrigado, gente. Nós vamos nos encontrar no nosso 11º OrthoInfect, 18 e 19 de novembro. Acessem o site orthoinfect.com.br. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, Adriana. A Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais regenerativos por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado nacional. Entre os produtos que distribuímos de forma exclusiva no Brasil estão
Bonalive, substituto ósseo de vidro bioativo S53P4 com efeito bacteriostático de longa duração, proporcionando uma neoformação óssea rápida e adequada. Gentacol, esponja de colágeno hemostática com proteção antibiótica de gentamicina. Gentafoil, película de colágeno antiaderente com proteção antibiótica de gentamicina. Avitus, coletor de osso autólogo e sangue medular minimamente invasivo. Ossis Medical, tecnologia aliada à regeneração.